para realizar a abertura deste painel, com a palavra o mediador. Ele é contador, pós-graduado em responsabilidade socioambiental pela FURB, capacitação em governança corporativa pelo IBGC São Paulo, com mais de 36 anos de experiência em diversos segmentos empresariais, consultor em planejamento tributário, reorganização societária, especializado em contabilidade gerencial e tributário, perito contábil judicial. E se eu for aqui ficar falando das capacitações do nosso mediador, eu vou acabar tomando o espaço dele, e se eu te ouvindo, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Gostaríamos de dar as boas-vindas aos nossos palestrantes desta tarde e agradecendo já as palavras do nosso mestre de cerimônia e também pela presença de cada um. Todos estão nos ouvindo bem? Está bom. Então, nós vamos falar de uma forma mais calma devido aos outros painéis que estão acontecendo nesse momento e temos um tema de relevância e importância que está nos nossos dias de hoje, clamando aí por conhecimento, que é a questão das fusões e aquisição. Então, a nossa proposta é de fazer um debate bem tranquilo, sem muitas formalidades, mas de uma forma que venha acrescentar conhecimentos ou pelo menos despertar a curiosidade em buscar mais conhecimento nesta temática que ela requer de nós profissionais, né, um bom estudo, um bom avanço nas legislações pertinentes. Nós temos aqui, então, dois renomados colegas que trabalham no seu dia a dia nesta área, nesta função, nas fusões e aquisições, e nós vamos começar a forma com a Natália, que ela vai fazer uma breve apresentação, também o nosso colega, o Aziz, que fará sua breve apresentação, e depois nós vamos discorrer 20 minutos de cada um com o tema, e nós vamos interagindo com algumas perguntas. Se você tem uma pergunta, você pode anotar os nossos colaboradores aí. Pode ser via aplicativo. Então está funcionando o aplicativo, faça a sua pergunta e no final nós vamos discorrer. Temos 1h30, 20 minutos cada um, mais as perguntas, eu acredito que dará tempo. Obrigado pela participação de todos. Natália, por favor. Obrigada, é um prazer estar aqui, foi um prazer receber esse convite. Eu não sei se já está funcionando aqui, acho que sim, né? Acho melhor eu apresentar para cá, acho que sim, ok? Estou me apresentando um pouquinho, meu nome é Natália, eu tenho mais de 20 anos de experiência em auditoria e contabilidade. Há um tempo já trabalho como advisor em fusões e aquisições. Não sou contadora dessas empresas, a gente faz o trabalho de desenvolvimento das fusões e aquisições dos nossos clientes. Então, desde um processo de uma diligência, na pré-diligência, todo o trabalho de contratos, toda a diligência acompanhada do terceiro, finalizações e fechamentos do deal. Trouxe um pouco para vocês aqui de um momento da contabilidade, então, quais são os itens principais, o goodwill, umas diquinhas da contabilidade aqui, mas fico à vontade aí à disposição de vocês para outras dúvidas. Vamos ver aqui, vamos passar. Bom, então, o que são fusões e aquisições, né? Então, fusão. Aqui em cima. Fusão é quando duas ou mais empresas se unem, né, para formar uma nova entidade, combinando seus ativos. Eu não sei se aqui pode dar alguma interferência. Não? Ok. Passivos e operações. Aquisições ocorre quando uma empresa compra uma outra, assumindo todos os seus ativos e incorporando o seu controle. Então, qual que é a principal diferença aqui que a gente tem entre elas? Então, é o fato de que na fusão uma nova empresa é criada, e na aquisição, você vai fazer o processo de incorporação desta mesma companhia. Então, um pouquinho sobre o porquê que é importante fazer a fusão e aquisição, né? O M&A, ele permite um crescimento da companhia, entradas de novos mercados, acesso a novas tecnologias, sinergias, pessoas. Então, o M&A, ele não é só pura e simplesmente uma transação financeira. Eu posso fazer o M&A especificamente
para poder assumir o controle dos meus concorrentes abaixo e criar ali uma sinergia, um crescimento mais rápido da minha empresa. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho, então, dos métodos de contabilizações das aquisições versus a fusão. Então, na aquisição, a empresa compradora registra os ativos e passivos da empresa adquirida com seus valores justos, incluindo o recebimento, quando acontece, do goodwill. Lembrando que aqui, esse ponto que a gente está trazendo aqui, especificamente no CPC Full, né? Depois, quando a gente pensar no CPC PME, ele vai mudar um pouquinho algumas coisas, mas trouxe aqui o CPC 15 e CPC Full para a gente relatar um pouquinho. Na fusão, as empresas, como eu disse anteriormente, eles combinam os ativos. Então, eu vou incorporar aquela outra empresa, crio essa nova entidade. Os balanços das empresas são consolidados, sem a necessidade de reconhecer goodwill, porque eu estou fazendo 100% dessa integração. Eu acho que dá um pouquinho de eco. Vocês estão dando eco também? Vamos ver se melhora um pouquinho assim. Acho que melhorou, né? Que eu também estou escutando um barulho horrível aqui. Então, vamos lá. As principais diferenças, então, aquisição foca na compra e incorporação, enquanto fusão envolve a união dessas duas companhias, ou mais companhias, que a gente está fazendo o trabalho aqui de fusão e aquisição. Acho que não está funcionando aqui. Agora foi. Balanço patrimonial e demonstração de resultados. Então, como que a gente vai ter esse impacto, né, das demonstrações? Então, as operações de fusões e aquisições, ela tem um impacto bem relativo, bem significativo nas demonstrações financeiras. Então, principalmente no balanço patrimonial, por quê? Porque a gente vai estar fazendo a operação que resulta a reavaliação dos ativos, quando tiver o goodwill. Então, a gente precisa ter bastante cuidado na hora que for fazer o processo de fusões e aquisições, para fazer a efetiva demonstração financeira ficar adequada com isso. Então, nas fusões e aquisições, elas afetam, incluindo a reavaliação de ativos, passivos e reconhecimento do goodwill. Na demonstração de resultado, as despesas relacionadas à amortização do goodwill, ganhos ou perdas que aconteceram ali durante a transação. Vou achar ainda onde é o ponto que passa os slides. Aqui. Bom, um pouquinho sobre a alocação de preço de compra e o registro das demonstrações. Então, as operações de fusão, elas exigem um tratamento rigoroso para garantir que os resultados financeiros reflitam, de fato, com precisão, tudo que foi feito nos contratos de fusões e aquisições. Então, tudo que eu fiz ali no contrato de compra e venda, que não é feito por um contador, né, são feitos por advogados e os advisors que participam, precisam estar refletidos especificamente certinho nos balanços patrimoniais. Então, o preço de compra alocado dos ativos e passivos adquiridos com base em seus valores justos na data da aquisição. Então, o contador precisa tomar bastante cuidado na hora que for fazer esse trâmite. Se o preço pago excede o valor justo dos ativos, esse excesso vai ser registrado como um goodwill. Então, lembrando que a gente tem lá um CPC de combinação de negócio, onde ele fala especificamente sobre o goodwill e como que a gente vai fazer depois essa amortização ou impairment e etc. Trouxe um pouquinho aqui para vocês também sobre o goodwill e o impairment. Avaliação de ativos e passivos. Então, os ativos e passivos adquiridos são avaliados a valor justo na data da aquisição. Então, lembrando que vai ser a data das assinaturas de todo o trâmite, a hora que acontecer ali a transferência bancária, como a gente brinca que o deal só acontece quando a TED entra, vai ser esse momento que é a data que vai impactar diretamente o balanço da empresa compradora. Qual que é a importância do registro do goodwill? Então, o goodwill representa o valor pago. Então, a transação ocorreu de todas as formas. O que importa no goodwill é o valor que eu fiz de transação de fato. Então, quanto que aconteceu a TED naquele momento do seu valor justo ali dos ativos. No CPC 15, então, pulando a parte do PME, voltando, o impairment do goodwill é testado
anualmente, e que envolve verificar se o valor contábil excede o valor recuperável daquele ativo. Não podemos ter um ativo, não podemos ter um goodwill que seja maior que o valor recuperável dele. Então, anualmente, quem vai fazer a tributação ali, a contabilização pelo CPC Full, precisa fazer as avaliações de impairment e registrar que se tem ou não o valor reconhecível dele. Acho que eu não me entendi ainda com o negócio aqui. Aqui, foi. Bom, qual que é a necessidade e os impactos das normas que a gente está falando aqui? Então, o teste de impairment, que eu acabei de comentar, são essenciais para assegurar que o valor contábil dos ativos, como o goodwill, não exceda o seu valor justo, recuperável. Impactos financeiros. A não realização de testes de impairment pode atingir um ativo inflacionado, né? Então, a gente mexe lá no princípio da contabilidade, que a gente não pode ter um ativo inflacionado, nem distorcendo as demonstrações financeiras. Como eu comentei, eu trouxe aqui o CPC 15, porque ele abrange mais o full do que no caso do PME, né, para casos de fusões e aquisições. Então, aqui eu trouxe a norma mais relevante que a gente está apropriando aqui nas apresentações. Lá atrás, para frente. Não vai. Para lá. Ai, acho que foi agora demais. Agora. Bom, o reconhecimento do goodwill, como eu disse, ele vai ser no momento que houver a transação, no momento que houver a operação de compra dessa empresa, vai ser estabelecido qual é o goodwill dessa companhia. Então, ele vai ser reconhecido quando excede o valor justo dos ativos daquela empresa que eu estou fazendo o processo de fusões e aquisições, aqui nas transações de M&A. Como eu disse, né, o teste de impairment deve ser realizado anualmente ou quando você identificar que já há indícios de perda desse valor. Então, eu não preciso esperar fechar o ano se eu estou vendo que aquela operação já não vai mais acontecer da forma que deveria, que o meu ativo já está supervalorizado. Então, eu já posso fazer o registro independente do fechamento do ano fiscal. Bom, um desafio que todos os contadores vão ter é ter que fazer esse controle. Precisa ter esse controle dele para que você faça esse monitoramento constante e saber que esse ativo não fique no valor errado. Então, definição e cálculo. O goodwill é um valor pago, como eu disse, né, aquilo que excede os ativos líquidos daquela empresa que a gente está fazendo o processo de fusão, de aquisição, de M&A, onde ele reflete o valor intangível de uma empresa como marca, né, e a reputação dele, etc. Bom, o que acontece aqui? Obrigada. Quando a gente identificou que houve o pagamento na transação maior do que os ativos que a gente está negociando da empresa que eu estou adquirindo, vai existir o lançamento no ativo do goodwill. Então, esse lançamento lá do ativo precisa ser reconhecido a valor justo e feito o acompanhamento, como eu disse. Então, o goodwill é registrado como um ativo intangível no balanço patrimonial e deve ser testado periodicamente. No caso das PMEs, então, como eu disse que aqui a gente está falando do CPC Full, que no Full ele não permite que eu faça amortização contábil, né? Só para fins fiscais. No caso do CPC PME, eu preciso fazer a amortização ao longo do tempo, diferente do CPC Full. E aí, isso implica um impacto direto no resultado da companhia. Então, eu sempre vou ter que estar analisando ali no PME essa amortização do goodwill. Obrigada aqui. Bom, quais são os aspectos fiscais nas operações de M&A? Ganho de capital, dedutibilidade, reorganização societária. Então, dentro do processo de M&A, a gente consegue, principalmente com
advogados tributaristas, analisar o processo de uma reestruturação tributária das duas companhias, né? Quando eu fiz o processo de fusão e aquisição dela, eu posso utilizar benefícios daquela empresa que eu estou adquirindo. Então, sempre é muito importante em todo o processo ter um acompanhamento tributário para saber quais serão os novos impactos quando eu realmente fizer o processo de fusão e aquisição. Então, eu posso ter tributação sobre o ganho de capital. Então, na hora que eu estou fazendo o processo de fusão e aquisição, o sócio daquela companhia está ganhando um percentual na venda. E, geralmente, não é o valor que está registrado como capital social da companhia dele. Então, quando ele registrar esse ganho, ele vai tributar ganho de capital. Ele tem que pagar o processo de ganho de capital. E precisa ser feito o processo de ganho de capital, a declaração, no momento que faz o fechamento do deal. Mesmo que o imposto a gente pague depois, mas a competência dessa declaração precisa ser feita naquele momento. Planejamento tributário. Precisamos fazer o planejamento de estruturação. É essencial para que você identifique se no processo que você está fazendo de aquisição não vai ter nenhum imposto de renda adicional na tributação ali da companhia. Além de outros impostos, se você for fazer uma aquisição de uma empresa, de uma indústria grande, que você vai ter ali, talvez, ICMS, PIS, COFINS, substituição tributária e etc. Bom, como eu falei, então, o planejamento estratégico do tributário é essencial para você maximizar os benefícios e minimizar os custos das transações de M&A. Quais são os principais impostos que vão atribuir assim nesse processo, né? Então, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, com impacto direto no resultado da operação. Então, se eu tenho uma operação, dependendo do tipo de operação que eu estou fazendo, eu preciso fazer uma avaliação tributária para saber se eu não tenho outros impactos envolvendo ali. E certas transações podem se beneficiar de regimes especiais de tributação, seja ele redução de base de cálculo, seja ele alíquotas, seja ele qual for o regime especial, ele pode sim se beneficiar na hora que a gente está fazendo o processo de fusão e aquisição, claramente depois que eu concluir ela, né, não durante o processo, após a conclusão do processo, a gente precisa fazer essa avaliação de regimes especiais. Bom, então como eu comentei, o ganho de capital obtido em operações de M&As é tributado, podendo ter impacto significativo no resultado líquido da transação. A amortização do goodwill. Então, em algumas jurisdições, em alguns momentos aqui, em alguns lugares, o goodwill adquirido pode ser amortizado para bases fiscais, então precisa ser reavaliado para saber se aquela companhia, aquele regime tributário, aquele tipo de companhia pode ter um benefício tributário quando faz o processo de amortização do goodwill. Despesas relacionadas à transação, como consultoria, assessorias, podem ser dedutíveis, mas estão sujeitas a regras específicas. Então, precisa entender que tipo de consultoria que o seu cliente, que está fazendo ali a contabilidade, contratou. Então, qual é o advisory, como é que ele fez o custo, como é que ele fez a apropriação, quanto que ele pagou, etc., para que possa ter um benefício sobre isso, tanto de advogados quanto fiscais, etc. E, quando a gente faz um processo de fusões e aquisições, é avaliado os passivos tributários que foram adquiridos na transação. Raramente você vai comprar uma empresa que não tenha nenhum passivo tributário, né? Então, precisa fazer essa avaliação, um tratamento específico sobre como você vai fazer depois o registro desses tributos que ficaram ali reconhecidos no outro balanço, vai trazer para cá como que você reconhece isso de fato. Bom, uma estratégia aqui para otimizar um pouquinho do tributário do Brasil, que é muito grande, né? Então, escolher a estrutura adequada para a transação pode minimizar todo esse processo. Então, nem sempre a fusão é a melhor situação, tá? Então, nem sempre uma aquisição direta é a melhor situação. Então, é importante avaliar exatamente o que a outra empresa que está sendo adquirida tem
para que você possa tomar a decisão se ela vai ser uma fusão ou uma aquisição de 100% dela, né? Uma incorporação. Dependendo do tipo de empresa que você está adquirindo, você pode usar regimes especiais fiscais como incentivos, né? Eu comentei ali atrás que dependendo do tipo de operação que você está contratando, comprando, você pode se beneficiar do incentivo que aquela empresa tem. Então, é uma forma de otimizar fiscalmente. Então, por que eu vou comprar a empresa A e não a B? Porque, com certeza, a empresa A pode ter um benefício tributário que vai me melhorar muito a carga tributária da minha empresa. Então, faz sentido eu comprar essa empresa para que eu otimize o meu planejamento tributário. Amortizações e deduções de despesas. Então, planejar a amortização de ativos intangíveis como o goodwill e deduzir despesas relacionadas a transações precisa ser feito um planejamento antes, para que isso seja registrado no momento correto e seja aproveitado de maneira correta. Reformas recentes impactaram diretamente a carga tributária sobre o lucro da empresa, alterando o cenário de alguns M&As. Então, a gente precisa ficar muito atento a todas as reformas que podem ter, seja ela federal, estadual ou municipal, porque você não necessariamente está comprando uma empresa que seja no mesmo município que o seu, no mesmo estado que o seu. Então, todas as alterações de legislação vão afetar o balanço dessa nova companhia. Então, precisa ser estudado todo o processo de regulamentações e novas mudanças, novas alíquotas, novos processos para que você possa fazer o registro de forma correta quando você está comprando essa empresa. O antes e o depois das reformas, analisar comparativamente. Então, aconteceu uma reforma tributária nova, aconteceu ali no momento da transação um beneficiamento, uma redução de base de cálculo. Precisa fazer com cuidado o estudo, se precisa ser gerado uma documentação para se beneficiar isso de forma jurídica ou não. Então, é muito importante que todo o processo de M&A não só tenha um advogado especialista em M&A, mas tenha um advogado especialista em transações tributárias, para que possa fazer o planejamento tributário e os lançamentos corretos para os benefícios ou não, porque você pode descobrir que você não vai ter benefício nenhum, pelo contrário, pode aumentar a sua carga tributária naquela operação. Isso é um ponto importante dentro dos escritórios que tem a área de tributário, né, uma especialização muito importante. A gente vê bem pouco a área de contabilidade ser especialista na área tributária, né? Geralmente a gente já busca os advogados porque eles estão ali mais no dia a dia. Mas é importante para os escritórios, importante para quem conhece o dia a dia de contabilidade, conhecer todas essas reformas tributárias, porque o seu cliente amanhã pode estar num processo de fusão e aquisição, você vai saber do processo de fusão e aquisição porque você vai fazer o processo de diligência com esse cliente, é o contador que vai fornecer toda essa documentação. Então, é importante ele se envolver no trâmite, é importante envolver a parte tributária em todo esse trâmite. Bom, sobre as implicações fiscais. Então, fusões. Na fusão, as empresas se unem formando uma única entidade, como eu comentei lá atrás, e vou fazer as transferências de ativos e passivos, podendo haver incidência de impostos sobre o ganho de capital, tanto na pessoa física, como a necessidade de reavaliações do ativo quando você está trazendo esses ativos para a sua empresa. Porque não necessariamente porque eu comprei, aquele ativo que a empresa tem é bom para a minha companhia agora, né? Então, não é porque eu estou comprando uma empresa que tudo dela é bom, tudo dela é bonito. Então, eu preciso fazer todo o processo de análise do ativo que eu estou trazendo para essa nova companhia para saber se, de fato, eu não tenho que fazer nenhuma reavaliação nele. Quando a gente faz uma cisão. Então, na cisão, parte do patrimônio de uma é cendido para outra. Então, essa operação pode gerar efeitos fiscais, porque eu vou estar transferindo uma parte de uma companhia para outra companhia, tributação sobre o ganho de capital e uma reorganização fiscal / societária e etc. Na incorporação, uma empresa é absorvida pela outra, como eu comentei ali antes da gente começar aqui. E eu transfiro todos os meus ativos e passivos.
Essa operação pode envolver a amortização e o reconhecimento do goodwill. Ok, acho que eu passei aqui. Ops. Bom, acho que eu já passei por essa, não? Bom, a cisão pode desencadear ou a tributação de ganho de capital, como eu falei, exigindo uma reorganização dos passivos fiscais e reavaliação desses ativos. Na incorporação, a empresa adquirente pode amortizar o goodwill adquirido e reorganizar os passivos fiscais, ajustando a sua base tributária. Na fusão, podem resultar reavaliações de ativos, passivos, possíveis impactos tributários, cargas de benefícios ou não, conformidades fiscais. Então, a fusão, quando a gente vai fazer o processo, eu preciso fazer essa avaliação individualmente e com cuidado. Bom, quais são os riscos e estratégias de mitigação desses desafios da fusão e aquisição? Identificação dos principais riscos. Então, durante a diligência, a gente já vai identificar riscos dessas operações, podendo ter passivos contingentes, podendo ter outros tipos de passivos. Então, a gente vai relacionar essa avaliação de ativos, o goodwill e as contingências fiscais que a gente apresentou durante a diligência no processo de fusão e aquisição. A estratégia de mitigação é a implementação de estratégias como a due diligence rigorosa. Então, todo o processo de M&A, a empresa que está fazendo a aquisição, ela vai contratar uma empresa, seja ela uma Big Four ou não, uma auditoria especializada em fazer um processo de diligência, além da jurídica. Então, vai ter um escritório de advocacia específico em fazer uma diligência jurídica. Então, nesse processo de diligência, eu consigo identificar quais são possíveis passivos contingentes, quais são passivos tributários, qual que é o capital de giro, qual que é a dívida líquida, qual foi o EBITDA que eu usei ajustado. É neste processo de diligência que eu vou identificar todos esses números da transação de M&A. Bom, então, durante a diligência, como eu disse, eu consigo identificar esses números e quantificar esses números. Então, se a minha empresa aqui, a empresa que eu estou adquirindo, ela possui compra sem nota, pessoa jurídica, que deveria ser CLT. Então, tudo isso vai virar uma contingência, tudo isso vai virar um número que vai estar no processo de M&A. E deste processo de M&A, eu preciso entender o que vai afetar o balanço da companhia. O que aquilo é provável, possível e remoto de ser classificado no nosso balanço. Bom, aqui eu trouxe para vocês algumas empresas famosas que fizeram, não passou aqui, um processo de fusões e aquisições de M&As no Brasil. Então, a M&A entre a Aliança Sonai e a BR Mall, que são grandes operadoras de shoppings e elas fizeram uma consolidação do setor de shopping quando fizeram essa fusão e aquisição. A aquisição da Lynx pela Stone, que foi uma empresa de tecnologia, meio de pagamento, aquela de cartão, ela também fez uma sinergia, a operação dela toda foi para juntar uma sinergia entre as empresas, foi para ter um corpo de TI envolvido nas duas companhias. E a aquisição da Hering pela Arezzo, que foi um exemplo de diversificação estratégica do setor de moda e vestuário, com foco na expansão do mercado. Então, um resumo do que a gente falou, né, do que eu ponderei aqui: o reconhecimento de ativos e passivos, o goodwill, o impacto fiscal nas operações, o ganho de capital, a dedutibilidade de despesas, dependendo de quem eu estou contratando na operação. O impacto dessa tecnologia é uma tendência que a gente tem que analisar. O que esse processo todo vai trazer de benefícios para dentro dessa companhia que está sendo adquirida. E fazer todo um processo de adequação de novas realidades, né? Do que eu estou juntando essas empresas, como é que vai funcionar isso aqui dentro. Então, eu vou pular aqui um pouquinho.
para eu passar. Está acabando o meu tempo já, né? Deixa eu passar aqui para eu já dar um segmento aqui para o meu colega aqui. Então, eu trouxe para o final o que é um M&A, né? O que a gente faz no M&A? O que significa isso? Então, eu vou fazer uma transação entre empresas, eu vou fazer a venda de uma empresa, eu vou fazer uma captação para eu poder crescer, para eu expandir, eu vou fazer uma fusão ou uma incorporação? Sim, todas essas perguntas correspondem a um M&A. Então, o M&A é uma troca de participação. Sempre que eu for fazer uma troca de participação, é um M&A. É um processo de fusões e aquisições. Acho que ele não gosta de mim. Então, uma fusão, como eu disse, são duas empresas que se unem para formar uma nova. Uma aquisição é uma comprando a outra para expandir os seus negócios. E elas ganham. O que elas ganham? Mercado, competição, eficiência, complexidade do negócio, time. Então, tudo isso me beneficia em fazer um processo de adquirir uma nova empresa. Bom, o que é? Né? O M&A refere-se a fusões e aquisições aqui no Brasil de empresas para se fortalecer na posição de mercado. Um objetivo que eu tenho: expansão de mercado, diversidade, eficiência, time, tecnologia. Eu quero contratar aquela pessoa que está ali, que é um mega desenvolvedor. Então, tudo isso é um objetivo para eu ter um M&A. Os tipos de M&A. Ele pode ser horizontal, vertical, conglomerado. Depende da relação entre as partes. Bom, como é que eu escolho os alvos, né? Então, eu vou comprar uma companhia, como eu escolho isso? Eu tenho que identificar qual é a sinergia que eu vou ter com aquela empresa, quais são os benefícios que aquela empresa vai me trazer, qual que é o foco. Então, eu estou comprando dentro do meu setor, eu estou expandindo o meu negócio, eu quero diversificar meu negócio, então, qual é o foco setorial disso? E qual que é o risco e a oportunidade que essa operação vai me trazer? Nem toda compra é positiva, então a gente tem que analisar tanto os riscos quanto a oportunidade dela. Bom, como eu disse, todo processo de M&A vai ter um processo de diligência, seja ele fiscal ou contábil, jurídico, fiscal, contábil, trabalhista. Então, vai haver uma auditoria dos últimos 5 anos de todo o processo de diligência em M&A. Então, para que eu preciso disso? Para avaliar que aquela empresa que eu estou comprando está dentro e está de acordo com todas as normas, não tem nada de errado e etc. Ah, mas a empresa que eu estou comprando obrigatoriamente tem que ser auditada? Não, eu posso comprar uma empresa que nunca foi auditada. E aí a diligência dos últimos 5 anos vai me apontar todo esse processo. Aspectos chaves para um M&A de sucesso. Estruturação do negócio, então definir a melhor estrutura de transação, como eu disse, nem sempre uma fusão, uma aquisição é a melhor. Negociação dos termos, então acordar o preço, condições. Durante o processo de M&A, existem diversos documentos que precisam ser preenchidos e elaborados pelos advogados. E, dentre eles, existe toda uma parte financeira e contábil que faz parte, são anexos desses documentos, onde eu vou apresentar todos os números dessa companhia. E a gestão de risco, que é mitigar os riscos associados a essa transação, numa pós-fusão de compra. Bom, componentes cruciais, o valuation. Então, toda empresa que eu vou fazer um processo de M&A precisa ter um valuation estruturado, precisa ter uma modelagem financeira. Então, eu preciso criar um forecast dessa companhia, eu preciso saber o quanto essa empresa prevê ter rentabilidade futura. E o pitch, que é uma apresentação, tipo um PowerPoint, como a gente está dizendo aqui, onde eu vou resumir por que eu preciso vender aquela empresa para você. Então, ali eu vou apresentar todos os pontos te convencendo por que você tem que me comprar, ou recebendo essa informação por que eu preciso te comprar ou vender. Bom, integração pós-aquisição. Pós-aquisição, eu tenho várias coisas que eu preciso fazer. Então, eu peguei uma empresa que tem lá 1000 funcionários, então eu preciso fazer toda uma integração de pessoas, sistemas, cultura, gestão. Tem todo um processo que precisa ser cumprido, um cronograma a ser cumprido, para que este pós-M&A não fique traumático, né? Bom, era isso.
Muito obrigada. Acho que eu vou passar aqui a palavra para ele. Ele vai falar um pouquinho mais sobre M&A para vocês. Aziz, por favor. Nós vamos... nós agradecemos nesse momento, por enquanto, a exposição da Natália. Acho que ela... Novamente, né? Agradecemos a exposição da Natália. E nós vamos deixar para o final as perguntas, tá? Assim que o Assis fizer a explanação dele, nós vamos fazer algumas perguntas, tem um aplicativo e nós estaremos, então, transmitindo a eles para que eles possam comentar e responder, tá bom? Com a palavra, então, o Assis pode fazer sua autoapresentação e já entrar no conteúdo que ele tem preparado para nós nesta tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem? Sim? Meu nome é Aziz, eu sou professor da FUCAP, dos mestrados e doutorados em toda a linha de avaliação de empresas, M&A, valuation, finanças corporativas como um todo. Então vai ser um prazer debater aqui com os senhores acerca do tema. Está aqui meu e-mail, também meu LinkedIn ali. Um ponto importante, de vez em quando eu vejo os colegas tirando fotos. A FUCAP fez um hot site lá com todas as apresentações dos palestrantes professores da FUCAP. Esse hot site está disponível, então depois quem quiser consegue fazer o download da apresentação e ter acesso a todo o material, tá bom? Eu acho que não era só a Natália, não. Acho que se fosse só comigo, era o problema do PowerPoint, mas aí já estamos no segundo. Bom, vamos lá. Vamos dar um overview a vocês aqui acerca de como é que está essa questão de M&A no Brasil, complementando sempre o que a Natália já bem disse para a gente, né? Eu estou aqui conversando com um público de contadores que às vezes estão no dia a dia ali da contabilidade dessas empresas e que não estão tão ligados ao sistema de fusões e aquisições. Então a gente tem dados atualizados até 2023, em que você percebe... Vocês estão me ouvindo bem agora? Mais perto? Maravilha. Então que a gente consegue perceber que houve uma forte demanda, um crescimento muito grande no número de M&As até o ano de 2021, muito por conta, M&A tem uma lógica muito interessante com relação à taxa de juros. Quando a taxa de juros está baixa, você investir numa renda fixa não faz tanto sentido, então as empresas em si acabam por realizar operações para sinergia e aumento de negociações, e agora estamos numa fase de queda. Perspectiva é que o ano de 2024 seja um ano ali um pouco melhor de 23, tentando retomar ao patamar de 2022. Um aspecto interessante também, muita gente acha que M&A é muito ligado a fundo. O fundo A comprou a empresa. Não tanto. A gente tem que, basicamente, 80% dos negócios acontecem via parceiro estratégico, ou seja, uma empresa de maior porte compra uma empresa de menor porte. Então, esse é o dia a dia das transações, né, de grosso modo, aí, de cada 10 transações. No Brasil, 8 são feitas dessa forma e 20%, sim, são pelos fundos de private equity, aí, as empresas que estão consolidando o mercado com dinheiro de investidores via aplicação. Grande parte dessas transações acontecem aí na região Sudeste e região Sul, basicamente 90% das transações em que a gente tem no Brasil. Então é mais para poder dar um overview. E agora a gente vai passar aqui um pouquinho pelas etapas não tão exploradas pela Natália. A gente obviamente combinou de forma prévia para fazer aqui um debate com os senhores. Primeira etapa, como é que se começa uma transação? Se começa com o interesse da empresa que quer ser negociada, quer ser vendida, em entender quanto vale. Estamos falando aqui geralmente de um case de sucessão, um sócio já com mais idade que não tem filhos ou filhas dispostos a evoluir no negócio, uma empresa familiar que pretende passar o controle, ou então, obviamente, de um setor que está muito aquecido e quem está naquela empresa pretende realizar ali uma negociação. O primeiro passo a ser realizado é um valuation dessa companhia, é uma avaliação. Então a gente trabalha muito para a ponta vendedora, tentando mostrar para eles como que se vende um negócio, qual que é o valor desse negócio. Além de ministrar aulas no mestrado e no doutorado, eu também sou sócio de uma empresa de consultoria, a gente faz muito laudo de valuation, muito M&A, então a gente está acostumado a esse dia a dia. O empresário quer saber, poxa, quanto vale o meu negócio? Obviamente que existem diversos outros aspectos que envolvem direito e que envolvem finanças de uma forma geral. Mas para nós, contadores, além do valuation, nós vamos passar aqui por uma etapa de diligência,
que é uma etapa complexa, mencionada aqui pela Natália, na qual quem tem o poder da empresa vai sofrer literalmente um escrutínio para poder ver se a contabilidade está em dia, se as obrigações legais, sejam fiscais, sejam trabalhistas, também estão em dia, se não tem nenhum passivo ali fora do balanço da companhia. Posteriormente ao laudo, à aquisição do negócio, que nós vamos falar já já, vai ser feito um balanço de abertura, né? Vamos colocar esse balanço da companhia adquirida dentro do balanço da companhia adquirente. Vamos fazer um laudo de PPA, que vamos debater aqui um pouquinho, e vamos ter alguns aspectos tributários. Essas são as etapas de contabilidade e finanças no processo de M&A. Para fazer valuation, geralmente a gente tem um laudo feito por fluxo de caixa descontado. O que é isso? Eu estou projetando o futuro da companhia. Eu quero ver se aquela companhia tem capacidade de geração de caixa. Então, nós vamos levar em consideração lá a empresa em continuidade, projetando receitas, despesas e tudo mais, e valorando todo o potencial da companhia de uma forma mais justa em termos de participação societária. Aqui começa um detalhe interessante. O outro lado, a ponta compradora, também vai fazer este valuation considerando as sinergias para o comprador. Então, nós, enquanto realizadores do valuation para a ponta vendedora, se a gente quiser maximizar o valor dessa companhia, eu também posso trabalhar, se já tem uma negociação em andamento. Poxa, o que lá no caso a BR Malls e a Sonai podem ter de sinergia? Eu vou tentar adicionar aquilo para agregar valor ao meu cliente que está vendendo essa companhia. Eu vou passar aqui agora a trabalhar com uma lógica mais de venda para a gente poder entender todo o passo a passo. Então a gente vai levar em consideração o ambiente econômico, o setor da companhia e todos os outros aspectos relevantes para a transação. Outra técnica muito utilizada e que é comum de ouvir, múltiplos de mercado. Poxa, vendeu a empresa por 7 vezes o EBITDA, por 0,4 vezes a receita. Por exemplo, o múltiplo médio de supermercados aí, transações padrão, é 0,3 receita do ano, ou 3 meses de faturamento. Fica nessa ordem de grandeza ali, uma negociação no setor de supermercados. Então, essa técnica de múltiplos, eu vou lá no mercado, tento, nas bases de dados ou nas transações recentes, buscar o que realmente aconteceu, trago isso para dentro do meu negócio, com dados que eu tenho de EBITDA, de receita, de lucro, e chego a um valor. Um aspecto muito relevante para você, contador, e que às vezes tem um cliente que quer vender sua empresa. Ele entra lá na internet e descobre que a empresa A comprou a empresa B por 7 vezes o EBITDA. E ele acha que a empresa dele passa a valer 7 vezes o EBITDA. Ele só esquece que a empresa dele, às vezes de menor porte, não tem uma governança corporativa, que a empresa dele de menor porte não tem um conselho fiscal, não é auditada. Então isso tira um pouco de valor ali. Estamos falando algo na casa de 20%, geralmente. Então, às vezes, para você dar uma freada no seu cliente, você traz esse dado do 20%, que já não é toda aquela magnitude de uma empresa de capital aberto, que geralmente a gente vê as transações sendo divulgadas. Bom, e aí temos outras etapas, como eu mencionei com vocês. Esse negócio está em andamento. Então, eu tenho uma proposta ali inicial de 120 milhões de reais. Vai para uma fase de diligência. Aí vai uma auditoria independente, um terceiro, confirmar a veracidade das informações e calcular os riscos. Conforme a Natália mencionou, já acha ali 10 milhões, 15 milhões de reais de eventuais passivos. Essa negociação que já estava ali no 120 já cai para 110. Entro numa fase mais pesada de negociação. E aí eu recomendo fortemente. Tenha um assessor financeiro na negociação. Porque o estresse entre as partes aperta muito aqui. E no final, eles vão ter que comemorar em conjunto e às vezes o clima já não está tão bom. Então você vai fazer uma negociação, colaboração nos termos finais, e aí a negociação já cai para 100 milhões. Estou chegando lá, fechou. Assinou os contratos definitivos, fez a transferência de cotas, e aí agora, quero ver quem está ouvindo aqui, porque eu vou fazer uma pergunta e quero ouvir a resposta de vocês, hein? E aí chegamos, se passar. Não está passando. M&A concluído. Você aceita receber aí um Pix de 100 milhões de reais na sua conta? Sim ou não? Levanta a mão quem gostaria de receber esse Pix de 100 milhões de reais aí na mão. Vai lá. E tem pouca gente assistindo, ou então ninguém quer receber 100 milhões. Deve ser uma sensação muito boa, né? Você entrar lá no seu aplicativo, você vê lá 100 milhões. Um dia eu vou ter essa sensação, espero. Deve ser uma sensação emocionante.
Eu só imagino a ressaca do dia seguinte, depois da comemoração dos 100 milhões, mas esse mérito nós não vamos entrar aqui não. Pergunto a vocês, será que o trabalho acabou? 100 milhões, está no bolso do sócio, e aí esses 100 milhões de forma direta é uma brincadeira, está até interessante. Geralmente em negociações nós temos entre 50% e 60% à vista, uns 30% ali em 1 ou 2 anos, de acordo com metas, o chamado earnout, e uns 20% retidos, o que se chama de conta escrow, que vai de acordo com os prazos, né, de evolução fiscais tributários e trabalhistas, e a cada ano se libera ali 5%. Geralmente essa é uma lógica macro em termos de transação. Então, desses 100 milhões, o PIX foi de 50 milhões. Mas será que o trabalho acabou? Bom, aqui eu tenho um problema, porque o dono da empresa, o vendedor, acha que acabou. Ele já recebeu o PIX dele, acabou. E ele tem um detalhe ali. Ele ainda vai ficar de 1 ano e meio a 2 anos preso nesse negócio, fazendo uma transição, e a contabilidade dele vai ter que fazer uma interface muito grande com a contabilidade da adquirente. Porque aqui agora vão começar uma série de trabalhos fiscais para fins de contabilização, trazer lá a adquirida para dentro da adquirente. Então, nós vamos fazer aqui um breve exemplo para os senhores entenderem. Então, botei ali a minha transação por 100 milhões, está em reais 1.000 aqui, e que eu tinha essa foto aqui, esse balanço da companhia, com o PL lá, capital social, 40 milhões. Primeira pergunta que nós temos de responder: por que eu vou adquirir uma empresa por 100 milhões que o PL dela vale 40 milhões? Contabilmente, isso não faz sentido. Mas nós temos que lembrar que o valuation leva em consideração as condições de mercado. Então, eu estou projetando o futuro daquela companhia e o adquirente, o comprador, achou que essa companhia vale 100 milhões de reais e fez o cheque para pagamento de 100 milhões de reais. Então, aqui eu vou entrar numa fase de elaboração do laudo de PPA, CPC 4. Ali está 3, mas é 4. Que consiste em alocar os custos de aquisição. Então, vai pegar toda a parte dos ativos intangíveis, CPC 4, e CPC 15 é a parte de combinação de negócios. E nesse caso, eu vou alocar os custos e os ativos adquiridos e seus passivos assumidos, avaliados a valor justo. Tudo que sobra, que eu não consigo alocar como intangível ou como ajuste de ativo adquirido, eu vou ter a lógica do goodwill do ágil. Então, eu preciso determinar o valor justo das propriedades imobiliárias, do maquinário, equipamentos e demais ativos intangíveis. Bom, eu tenho um detalhe aqui interessante, que é o seguinte: a 12973, CPC 15 e tudo mais destaca que eu parto do patrimônio líquido na época da aquisição, no meu caso ali 40 milhões. Primeiro eu faço a mais ou menos valia, eu analiso o valor justo dos ativos líquidos, basicamente imobilizado, estoque e outros ativos, na proporção e percentagem adquirida. Vou analisar os intangíveis e, posteriormente, o excesso disto eu ágio no caso de uma operação. No nosso caso aqui, vai ter ágio, né, uma companhia adquirida por 100 milhões com um PL de 40. Bom, realizei aqui, de uma forma bem simplista, o nosso PPA. O meu imobilizado tem uma diferença aqui de 7 milhões. Então, eu faço esse ajuste que depois vai entrar na depreciação. Eu identifiquei aqui um intangível, pode ser uma marca, uma carteira de cliente, um relacionamento com fornecedor. Nós temos aqui alguns ativos intangíveis, por exemplo, uma marca que eu vou trabalhar com royalties, uma carteira de clientes com lucros excessivos, e assim vai. É um trabalho bem complexo esse trabalho de PPA. E sobrou 43 milhões de reais. Esse 43 milhões de reais vai ser o ágio desta transação. O ajuste de avaliação patrimonial de 60 milhões no PL, que vai fazer essa diferença de chegar do 40 aos 100 milhões de reais do preço da transação, aqui destacados. Então, esse é o trabalho de PPA feito por um terceiro, tá? Independente. Esse laudo vai ser protocolado em até 13 meses. A data da aquisição está até aqui na observação. Para fins fiscais, eu tenho que protocolar esse laudo, né, pós incorporação e tudo mais.
E eu tenho um detalhe aqui interessante. Vou falar aqui agora rapidamente de tributação na adquirente, que é a compradora, e na adquirida. Aqui tem um detalhe interessante, que eu preciso de debater com os senhores aqui. Geralmente quem compra está acostumado a comprar. Eu falo isso muito com meus clientes. Quem compra, compra mais de uma vez. E quem vende, geralmente vende uma vez. Dificilmente você vê uma pessoa fazendo múltiplas vendas de empresa. Ele cria aquela companhia, passa a vida ali dentro e depois vende. E aí tem um detalhe interessante. Quem compra, pagou os 100 milhões. Só que ele vai ter um potencial benefício fiscal nesta aquisição. Lembrando que o PL da companhia era de 40 milhões. Então, a mais-valia de ativo imobilizado, por exemplo, vai ser integrado como bem, como custo ou direito ali para determinação do ganho ou perda de capital para fins de depreciação. Então, meu imobilizado que sai de 20 para 27, eu vou poder depreciá-lo a 27 agora, obviamente na sua proporção. O ágio, aquele determinado lá de 43 milhões, eu vou poder apropriá-lo em 1,60, em 5 anos, reduzindo a minha base de cálculo do imposto de renda. Então eu tenho ali um baita benefício. E desta forma, eu gero ali uma sinergia de até 34% desse ágio e o valor lá do imobilizado e do intangível vai ser depreciado ou amortizado de acordo com o prazo de vida útil daquele imobilizado ou daquele intangível. Então, numa situação base em que nós estamos falando aqui de uma mais-valia global, valor da transação 100 milhões, menos PL 40 milhões, eu tenho mais ou menos ali 60 milhões de adição. E isso eu gero um benefício fiscal de até 34%, ou seja, para o comprador, eu tenho quase um desconto de 20 milhões do preço ao longo de 5 anos, né? Por óbvio. E quem vende? Quem vende vai pagar um imposto. Então, esse é um detalhe bem interessante a ser debatido com o seu cliente de forma prévia a realizar um M&A. Ele vai pagar 15% sobre a parcela de ganhos, que não ultrapassar 5 milhões, 17,5%, 20%, 22,5%, chegamos até os 22,5%, né, acima do que ultrapassar 30 milhões. No nosso caso aqui, o eventual ganho foi de 100 menos 40, foi de 60 milhões. Se fosse de um único CPF, por exemplo, eu teria toda essa escadinha aqui com uma parcela dos 60 milhões, dos 30 por 60, pagando 22,5% de imposto. E isso é uma coisa que quem vendeu não faz a conta antes. Esse é um detalhe que vocês, como contadores aí, têm de já ir preparando de forma prévia. Então, obviamente, né, sobre todos os meios legais, perceber uma lógica de holding financeira, tentar montar um CNPJ que vai ser dono daquela companhia. Existem várias formas de você minimizar legalmente o impacto desta aquisição. E eu trago aqui, para a gente poder finalizar a fala, né, e partir aqui para os debates, o seguinte: o valor do M&A foi de 100 milhões. Mas quem comprou realmente pagou os 100 milhões? Temos que lembrar, eu tenho uma primeira parcela à vista, eu tenho parcelas que a gente chama aqui de earn-out, que vão depender do tamanho das metas definidas para os próximos anos. Cuidado, às vezes o vendedor fala que a companhia vai crescer 30% ao ano e o comprador fala, vai crescer 30% ao ano? Não tem problema, vamos botar isso daqui em contrato. Se crescer, eu te pago a parcela combinada. Se não crescer, você vai ter um decréscimo dessa parcela de acordo com uma tabela que nós colocamos. Então eu tenho esse aspecto. Eu tenho a questão do earn-out, que vai punir. Eu tenho a questão da escrow, que vai punir determinados momentos da companhia em que chega lá uma reclamação trabalhista referente ao passado dela, ou algum aspecto tributário, seja estadual, federal ou municipal, que chegou, porque o comprador, literalmente, ele tem lá 20% que chegou ao fiscal, deu uma autuação, ele paga. O dinheiro é do vendedor. Ele vai pagar. Então, isso tudo tem que ser muito bem trabalhado. E quem vendeu? Quanto recebeu? Além da parte tributária, a gente tem todos os aspectos relevantes aqui de escrow, earn-out, manutenção deste vendedor na companhia por 1 ano e meio, 2 anos, fazendo ali uma transição. Então, todos esses aspectos precisam de ser bem explicitados antes. Além disto,
Em grande parte dos M&As, existe um outro aspecto, a assinatura de um non-compete, um acordo de não competição. Dificilmente nos próximos 5 anos, o vendedor pode abrir o mesmo negócio que ele tinha antes. Então, vamos supor que é um setor de supermercados. O vendedor não pode pegar o dinheiro e abrir um outro supermercado em outra cidade. Negativo. Geralmente o contrato coloca lá algumas cláusulas de barreira para evitar que nos próximos 5 anos, 7 anos, 3 anos, ocorra o reingresso daquele vendedor no mercado. Até porque ele já conhece a tecnologia, ele já conhece o setor, os principais funcionários, fornecedores. Então nós temos todos esses aspectos aqui a serem levados em consideração. Tá certo? De forma geral, dado o tempo aqui, né, solicitado é isto. Se eu conseguir passar. Estão aqui os meus contatos, tá? Quem quiser depois... Ih, alguém passou, não fui eu. Está aqui, quem quiser me adicionar no LinkedIn também tem, mas com o meu nome acho que vai ser difícil mexer no LinkedIn, hein? Se você botar Aziz aí, eu acho que eu vou ser o primeiro do seu LinkedIn. E nós vamos estar lá no stand da FUCAP a partir das 5 horas. Quem quiser bater um papo, é só ir lá que a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Devolvo a palavra aqui para que a gente possa seguir com o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Aziz, pela apresentação. Por favor, tome o seu lugar. E nós acreditamos que foi proveitoso esse debate. Nós vamos abrir as perguntas que nós temos aqui, algumas, tá? Que chegou aqui pelo aplicativo. E então nós vamos mesclando as perguntas, tanto o Aziz quanto a Natália. Eu acho que falaram de forma bem objetiva, mas foi, acho que o recado transmitido de forma simples e objetiva. Isso que eu acho que importa, o debate foi... então nós vamos iniciar aqui com as perguntas. Teve algumas perguntas direcionadas, né, talvez para mim, mas para os palestrantes. De qualquer forma, nós vamos estar aqui compartilhando com eles. Esta aqui eu vou deixar meio aberto para os dois comentários. Diz o seguinte, a primeira pergunta. Todos estão ouvindo bem? Sim? Tá. Como fazer a aquisição estratégica na qual a vendedora tem em torno de 30% das operações efetuadas de forma informal? Essa é delicada, né? Porque nós sabemos disso, né? Que dentro do processo de M&A, eles falam em risco. Então, talvez até na pré-análise se verifica bem se vai ou não vai esse processo. Mas os nossos especialistas podem começar. Acho que às vezes podem fazer um comentário inicial. Posso começar aqui, complementa. Então? Bom, esse é um ponto interessante, né? Quem nunca passou por isso, né? Uma coisa que eu comento muito, e aí a gente está falando aqui com um público de mesma classe, né, contábil, é a hora de você conversar com o seu cliente e pensar o seguinte: o comprador, se for uma empresa de médio ou grande porte, ele vai retirar esse valor do preço. E você perder basicamente 30% da sua receita aí para um valuation, você vai ser muito punido. Então talvez seja a hora de dar um passo atrás. Vamos acertar a casa? Vamos demorar aqui 1, 2 anos, colocando tudo para dentro, pagando tudo direitinho, sabendo que obviamente vai ficar um para trás que vai ser analisado numa diligência, mas que você não perde valor de mercado. Então, eu vou destacar muito isso. É interessante, poxa, estou pensando em vender minha empresa. Minha sugestão, já pense nisso 2 anos antes. Organize a casa. Faça uma transição. É comum conversar com pessoas que querem negociar já com seus 70, brincando aqui. Chega com 68, começa a organizar a sua casa. Pensa nos próximos passos, porque aí você não perde isso. Mas respondendo a pergunta de forma objetiva, se for uma média ou grande empresa, esse faturamento vai estar fora do valuation e, como consequência, fora do preço. Natália, queres complementar? Acho que foi perfeita a colocação do Aziz. Acho que o ponto importante não quer dizer que a operação não possa acontecer. O deal pode acontecer. Na hora que formos montar ali a DRE dessa operação, esse EBITDA vai ser ajustado. Então, eu vou apresentar aquela receita, que geralmente ele vai me apresentar um gerencial, né? E aí eu vou trazer toda a tributação, vou ajustar esse EBITDA, vou fazer a projeção do valuation considerando essas informações e, naturalmente, vou criar uma contingência bem significativa nesse processo. Porque não é só porque eu tenho 30% sem nota,
né? Eu não declarei, eu não paguei imposto, as minhas obrigações acessórias estão erradas. A partir do momento que eu declarar isso, como é que fica essa apresentação? Então, a contingência é gerada. Claro que é um deal difícil, não vou dizer que é um deal fácil, mas também quero dizer que não é um deal que não existe. Ele pode acontecer desde que o vendedor entenda que o número que vai chegar no final dessa transação não é o que ele está pensando. Muito bem, essa pergunta então foi direcionada pelo nosso participante Dietemar Pisque. E temos agora uma pergunta aí do Celso Antônio Ribas. Ele diz o seguinte, ele direciona para a Natália. Ele pergunta: como tratar as variações patrimoniais entre a data das demonstrações financeiras que serviram de base para a fusão, incorporação ou até a cisão e a data do efetivo registro nos órgãos de fiscalização? É aquele time, né, entre a oficialização e, de fato, acontecer a parte burocrática. Nesse caso específico, você vai ter o balanço de fechamento, né? Então, no balanço de fechamento, você vai trazer toda essa transação para o seu balanço. Você vai ter que cumprir a regra do seu local para fazer a apresentação nas juntas, para fazer o processo burocrático, mas não há uma penalidade no cumprimento da obrigação, né? O que importa é que no momento do fechamento do balanço da transação, você consiga trazer o reflexo dessa operação. Acho que, não sei se ficou claro. Não, eu acho que creio que sim. Eu acredito que era isso, né? Também, se quiser complementar, tá ok. Então, vamos à segunda. Pergunta aqui, então, da Francine Otto. Ela diz o seguinte: incide PIS e COFINS sobre o ganho de capital apurado na aquisição entre empresas tributadas no lucro real? Olha, como eu mencionei aqui no começo, a minha área é mais a parte de negociação, venda, valuation. Essa parte de tributação de PIS e COFINS não é minha área fim, então eu prefiro aqui não comentar esse tema, pois não tenho a especificidade. Mas você ter um assessor tributário também pós-aquisição para poder fazer toda essa integração é algo extremamente recomendado. Se você estiver se referindo à pessoa física, não. Na pessoa física, o ganho de capital vai estar atribuído ao imposto de renda. Tá? Então, aí vai fazer lá a declaração do ganho de capital, vai ser incorporado lá na declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, se a pergunta é vinculada ao sócio, não existe tributação de PIS e COFINS para a pessoa física, sim imposto de renda. Ok? Muito bem. Então, vamos à outra pergunta do Tiago Carrer. Ele diz o seguinte: qual a prática ou metodologia aplicada em um valuation do escritório de contabilidade? Aí poderíamos, né, ver qual é a técnica usada ou o formato, a metodologia, né? Então, acho que falou muito bem aqui, né, você sobre isso. Acho que a área uma das áreas, ambos, né, conhecem os assuntos, mas acho que ele pode responder essa aqui também. Bom, essa é uma pergunta aqui que, por óbvio, a gente tem que entender qual que é o tamanho desse escritório de contabilidade, qual que é a sua rentabilidade. Mas até por curiosidade, negociações aí de escritórios de médio e pequeno porte têm sido de até uma vez a receita anual do escritório, é um múltiplo base utilizado. Obviamente que... Tá dando, mas estão todos dando. Porque eu acho que é com fone aqui. Mas obviamente, né, que nós temos o seguinte aspecto. Caso um escritório tenha margem de 5%, vai ser um valor. Se esse mesmo escritório tiver uma margem de 15%, 20%, aí um outro valor. Mas o múltiplo médio de escritório de contabilidade nos últimos aí é de 9 a 12 vezes a receita mensal, ou então de 75% a 100% de uma receita anual. É um múltiplo médio de negociação nos últimos anos. Ou seja, então, basicamente, tem uma possibilidade. Os escritórios, a gente acompanha aí, né? Geralmente tem essa... E está acontecendo até muitas vendas de pequenos, né, escritórios menores sendo absorvidos pelos maiores. Então, acho que a pergunta é bem propícia nessa época. Uma pergunta aqui para a Natália. Frente à reforma tributária, como, aqui diz, estimar o risco, as perdas, nesse processo de fusão e cisão ou aquisição?
a reforma ela não está aqui muito, como se diz, falta de regulamentação, né? Como hoje, num processo, você estimar o risco da reforma tributária para frente, para poder tratar, como tem sido feito hoje essa apuração. Bom, o que a gente tem geralmente visto nesses processos é que se a parte da reforma não tramitada ainda, afetar diretamente a operação, a gente recomenda ter um assessor jurídico tributarista que vai fazer um processo administrativo para garantir o benefício ou não deste processo. Então, não é porque ela não está completamente validada, né, não é uma lei, que eu não possa prever o que essa reforma pode me beneficiar. Claramente que na hora que a gente foi fazer o estudo de valuation, na hora que a gente foi fazer o estudo de forecast, de melhorias daquele processo, a gente vai levar em consideração o benefício. Não quer dizer que o número do benefício ou o número tributário seja contabilizável, porque ele não é contabilizado, porque ele não existe. Então, no processo de M&A, eu posso criar ali anexos nos nossos documentos, desde que eu tenha uma documentação jurídica, administrativa, que me dê embasamento legal sobre aquilo, para eu fazer essa operação no processo de contratos do M&A. Ainda não está formalizado no balanço final do M&A. Acho que isso é importante a gente destacar, que não é porque eu ainda não tenho que eu não posso prever. Eu posso simular, posso calcular, posso estimar, posso valorizar, desde que isso ainda fique em um documento de operação. Acho que o Aziz pode até complementar aqui, na hora que, como ele comentou aqui, que a gente tem umas partes depois do fechamento, nesse depois do fechamento do M&A, a gente vai atribuir esses benefícios que a reforma pode me dar, se ela virar uma tramitação de lei. Mas eu gostaria de fazer aqui o seguinte complemento. Vocês estão me ouvindo aí? Que tem algumas transações que estão represadas, a gente tem muito potencial comprador estrangeiro que está aguardando um pouco a reforma avançar para tomar uma decisão de aquisição, porque a gente tem algumas empresas com fortes benefícios fiscais, de PiscoFins e tudo mais, que isso gera um impacto de 2, 3, 4 pontos percentuais de uma margem de EBITDA. Então nós temos hoje no Brasil algumas negociações, setores específicos represadas, muito de players estrangeiros que não querem correr o risco de ingressar num negócio que depois pode perder ali 2, 3, 4, 5 pontos percentuais de margem, o que acaba atrapalhando o deal. Um outro caso que eu já trabalhei também, tentaram fazer a negociação com base, digamos assim, num deal de com reforma tributária num cenário base ruim, e isso tirou a margem EBITDA da companhia de 20% para 16%, e aí obviamente o vendedor não quis realizar porque ele perderia muito valuation. Mas a gente está numa zona cinzenta aí, acredito eu que nos próximos 1, 2 anos, para tentar entender o que realmente vai ser debatido em termos de reforma tributária, para depois a gente voltar para esses deals muito focados em benefícios fiscais. Muito bem, tem mais uma pergunta ainda ao Aziz. Diz o seguinte: numa transação de venda de ações, é legal negociar um prêmio a ser pago adicionalmente para o acionista detentor do controle da empresa? Quais os aspectos tributários em relação a esses pagamentos diferenciados? Então, são duas coisas aí. Olha, interessantíssima pergunta. A gente vê muita negociação, principalmente entre empresas familiares ali, grupos, digamos assim, né, 3, 4 filhos ou filhas, em que um quer comprar a parte do outro, ou então vem um terceiro querendo se tornar sócio majoritário da companhia. É comum você ver esse múltiplo diferenciado, esse valor extra pelo prêmio do controle. Em termos de tributação, basicamente o ganho de capital vai ser maior e como consequência disso você vai pagar mais imposto, mas é comum você ver, a gente conhece algumas negociações na qual um ficou, digamos assim, para trás, um não quis vender, e na hora que ele recebe uma oferta, porque se ele colocar a participação dele também à venda, o comprador assume o controle da companhia, ele consegue receber um extra por essa negociação. Então, às vezes, ele esperou a hora certa e conseguiu negociar melhor. É comum esse prêmio a ser pago. Agora, tudo é uma questão contratual. Como é que está desenhado no contrato de compra e venda para ter esse prêmio? Se vai ser um tag along que você vai ter que pagar para todo mundo também o prêmio, isso depende do contrato a ser debatido. Em termos de tributação e ganho de capital, só um pouco maior que os demais.
Acho que eu só... Não, pode ir complementando. Isso quando a gente está falando da troca de 100%, né? Agora, se o executivo permanecer na companhia, aí ele vai pagar, além desse ganho que ele fez na tramitação, todas as tributações que ele vai ter dentro da companhia, como um administrador, ou como um executivo, né? Dentro dessa nova companhia aí que ele está tendo. Então, aí vai ter as tributações normais, além do processo do M&A. Muito bem, acho que é respondido. Essa pergunta foi feita pela Francine Otto também. E agora também uma outra pergunta pelo nosso colega Celso Antônio Ribas, direcionada à Natália. Como tratar as variações patrimoniais? Bom, ela já respondeu essa aqui, acho que veio duplamente. Já foi respondido, então vamos a outra pergunta. Para a Natália. 2 empresas podem se juntar para criar uma nova, sendo 2 ME, e a nova ser uma empresa normal? Eu acredito que sim, eu não consigo visualizar um problema dela ser uma microempresa, só ter que tomar cuidado na hora que for fazer o processo e a nova, né? Então, fazer toda a transição de sócios entre essas empresas para se constituir essa outra empresa, porque as 2 MEs elas não vão continuar existindo, né? Ela vai ter que ter aí uma limitada, uma SA de capital fechado. Então, desde que eu pegue todos esses sócios, faça um processo, crie essa nova empresa e ela esteja num regime adequado, não vejo nenhum problema de 2 microempresas, MEs, fazerem um processo. Não é comum, mas não vejo nenhum problema em isso acontecer. Muito bem, obrigado, Natália. Mais uma pergunta direcionada do Aziz. O PL utilizado para fins do valuation é aquele apresentado na data da combinação de negócio e sem as informações de encerramento do exercício corrente. Há necessidade de se fazer o encerramento intermediário do resultado? Bom, boa pergunta. Para fins de valuation, quando eu estou trabalhando pelo lado do vendedor, eu sempre peço, né, é sempre interessante a gente fazer um valuation numa database em que teve encerramento, que facilita muito os cálculos que a gente vai realizar em termos do processo. Agora, de vez em quando a gente recebe uns pedidos para poder fazer numa data 15 de outubro. A gente tem que fazer alguns ajustes ali em termos de contabilidade e tudo mais, mas o ideal é receber numa data de encerramento para poder facilitar o nosso trabalho e a gente adquirir toda essa energia. Um ponto interessante, da data que eu fizer o valuation até a data efetiva da negociação, geralmente vai um período aí de 3, 6, 9 meses. E aí depois é feito todo um ajuste ali de receita, de crescimento, de EBITDA, considerando o que a gente chama de last 12 months, ou seja, os últimos 12 meses, que vai compor aquela precificação. Então, o valuation é uma partida numa database, mas negociação, poxa, a gente já participou de negociação de 18 meses. E não é algo absurdo, é algo assim, um pouco acima do esperado em termos de prazo, mas que acontece. Se você achar que uma negociação vai acontecer em 2, 3 semanas, dificilmente vai ter. Então, depois vai ter todo um ajuste de preço relativo àquele período. Excelente resposta aí. Então, agora nós temos uma pergunta direcionada à Natália. Antes, a pergunta essa do PL que o professor Assis respondeu é do Murilo Santos. E vamos, então, a pergunta agora aqui para a Natália, que é do participante José Ricardo Amorim. Diz o seguinte, na sua menção, professora Natália, a necessidade de um advogado para auxiliar na elisão fiscal nas operações de fusão e aquisição. Nós, contadores, não poderíamos fazer esta atividade já pela capacitação e pelo conhecimento que temos? Depende. Se a gente estiver falando da transação do M&A, infelizmente não. Precisa de um advogado especialista em M&A. Se a gente está falando de reestruturação tributária, sim. Se a gente tiver dentro do nosso escritório, ou nós contadores, a capacidade de fazer essa avaliação de reestruturação fiscal, sim, pode ser feita por nós. Eu citei que a gente deveria ter um advogado exatamente pela parte onde a gente tiver que entrar com um processo administrativo, um processo judicial. Um advogado tributarista, ele consegue fazer com que as leis sejam aplicadas em algumas esferas diferentes do nosso dia a dia da contabilidade tributária. Então, mas sim, se a gente tiver essa expertise de entender
tudo que está acontecendo naquela operação, todos os benefícios que aquela operação vai trazer de reestruturação tributária, podemos fazer, não há problema algum. Ótimo, obrigado pela resposta. Então, aqui temos o nosso participante Matheus Gomes, ele direciona a pergunta ao Aziz, dizendo o seguinte: no caso de aquisição de empresa em recuperação judicial, quais os desafios adicionais em operações desta natureza? Aí acho que os desafios... Aí ó, tá, depois pode até complementar, mas aí eu acho que os desafios são hercúleos aí, de grande porte. Primeiramente, é um caso aí da gente pensar antes da aquisição quais que vão ser as responsabilidades de cada um, do vendedor e do comprador. Que comprar uma companhia em recuperação judicial é algo complexo, né? Lembrando que a partir do momento que você assume a companhia, todas aquelas obrigações são suas, você consegue pedir como se fosse um reembolso, né, via a conta escrow, que vai ser muito grande, com certeza, ao vendedor, mas você passa a assumir aquilo. Então você está assumindo um risco exponencial, assim, digamos. Tudo de forma prévia, contrato, diligência e tudo mais, tem que ser feito com uma cautela extra, e como consequência disso, o preço proporcional vai ser muito baixo se ela não tivesse em recuperação judicial. Acho que eu vou até passar a palavra à Natália, que ela falou que está num caso desse, então ela pode complementar. Estou com um cliente que está em recuperação judicial e um fundo está fazendo uma aquisição. Estamos num processo de M&A. Especificamente esse cliente, a gente está tirando ele da RJ para fazer o processo de operação. Porque, de fato, como o Aziz falou, estar em RJ, ser comprada em RJ, é muito difícil. Raramente o comprador vai querer assumir todo aquele passivo, por mais que já esteja declarado, por mais que ele já esteja sendo cumprido o plano, por mais que esteja evoluindo o processo de RJ, existe um risco de você assumir uma dívida que não deveria ser efetivamente sua. Por mais que a gente negocie preço, por mais que a gente negocie contrato, por mais que a gente determine o processo, se eu estou fazendo a aquisição de 100%, tudo aquilo que está no documento da RJ vai virar da minha. Então, nesse caso do meu cliente em específico, ele estava cumprindo o plano, ele estava no processo de RJ, o fundo veio, fez uma avaliação porque é um processo de consolidação, eles querem fazer uma tese, então esse cliente é uma empresa relevante para o fundo e a gente está no processo de retirar ele da RJ. Já foi todo o trâmite jurídico do processo de retirada da RJ, ele continua cumprindo o plano normal, não é porque o juiz decretou a baixa da RJ que ele tem que pagar tudo à vista, não é assim que funciona, ele continua cumprindo o plano, mas ele tira aquela obrigatoriedade de estar num processo em recuperação judicial. Mas eu já tive casos de empresas que foram adquiridas e o comprador assumiu 100% do risco da transação e claramente que o pós-deal é gigantesco. Né? Quase não tem transação financeira no primeiro momento, então esse dono não vai receber por essa operação e tudo vai ficar atrelado na execução futura deste processo, porque o comprador precisa ter uma garantia de que a operação vai continuar, vai se pagar este passivo que existe, vai continuar operando e vai trazer a rentabilidade que é prevista. Muito bem, obrigado, Natália. Mais uma pergunta do Carlos Costa, direcionada ao Aziz, que diz o seguinte: o PPA é preparado pelo comprador ou pelo vendedor? E aí ele complementa dizendo o seguinte: e usualmente, quais as principais diferenças de valor identificado no PPA? Agradeço aqui a pergunta. Geralmente, quem faz todo o processo de pós-aquisição é o comprador. Então, nós somos contratados pelo comprador, que vai buscar ali os dados, nós vamos trabalhar em conjunto, né, para buscar os dados com o vendedor, que o PPA é feito com base na foto, na data da aquisição. Então a gente vai tentar preparar ali um balanço de abertura, uma primeira etapa, fazer as projeções dessa companhia, é como se fosse um novo valuation, identificar os ativos intangíveis para poder trazer para esse novo balanço, que vai ser incorporado, né, trazido para o balanço da empresa adquirente. Quais são os principais ativos intangíveis identificados? Nós temos muito. Marca, software, muita empresa de tecnologia com software próprio, anteriormente não contabilizado devido ao CPC 04 de intangíveis.
a gente tem relacionamento com fornecedores, carteira de clientes, e aí, poxa, você tem diversos books aí preparados com metodologias múltiplas. Realizar um PPA é muito diferente de se fazer um valuation, é literalmente fazer um valuation para a partida e depois fazer mini valuations para cada um dos ativos intangíveis. Então, para cada um tem uma metodologia distinta e é um trabalho ali de 2, 3 meses e que precisa de ser iniciado assim que essa aquisição é concluída, porque o prazo de 13 meses é um prazo que atrapalha muito quem faz PPA. Por quê? Porque a maior parte das companhias deixa para a última hora e o que acaba acontecendo? Falta documentação e depois fica uma correria ali para o prazo de 13 meses. Obrigado, Assis. Então é o seguinte, a última pergunta que vai ser veio para ambos, estamos chegando ao final do nosso debate, se passar 1h24, foi rapidamente, né, rapidinho, e a pergunta diz o seguinte: qual a metodologia para calcular os honorários de trabalho de um valuation de uma empresa de médio porte? Essa pergunta aí para ambos, acho que os dois podem responder, cada um acho que mais ou menos, cada empresa, né, tem as suas metodologias também para formalização de preço, claro que é um contexto, e vamos então deixar o primeiro, você responde e depois a professora Natália complementa. Maravilha. Bom, para nós contadores, né, essa metodologia é basicamente o valor hora vezes a quantidade de horas. Poxa, qual que é a quantidade de horas que se gasta para poder fazer um valuation? Depende muito. Depende da qualificação do seu time, da quantidade de valuations que ele já realizou, da quantidade de valuations que ele já realizou naquele setor, porque você perde muito tempo fazendo uma análise estratégica do negócio, entendendo o setor. Vou te dar um quantitativo aqui médio de horas que a gente gasta lá para poder fazer um valuation, algo na casa de 120 horas. Aí você pega esse valor, multiplica aí pelo custo hora do seu time, né, põe sua margem, que aí obviamente fica a critério de cada um, mas é esse quantitativo aqui em termos de ordem de grandeza, 120 horas mais ou menos para poder se fazer um valuation. Bom, se for especificamente uma venda de um valuation, acho que o Assis falou tudo. Se você for contratar um advisor para fazer o processo todo, né, de acompanhamento do M&A, o valuation vai estar dentro da precificação, não é cobrado à parte, ele está dentro do processo de M&A, onde o advisor ele faz o processo de um retainer, como a gente chama, são algumas parcelinhas para a gente ir fazendo o pitch, para a gente fazer o valuation, para a gente fazer todo esse preparo inicial, e depois a precificação do advisor de fato é um FII na operação. Então, geralmente, o advisor vai cobrar X% sobre a transação, sobre o preço que ocorreu ali naquela negociação, e é aí que a gente efetivamente ganha no processo. Mas se você for comprar especificamente só o valuation, acho que todas vão seguir essa mesma métrica. Se você for contratar um advisor para fazer o acompanhamento, aí esse valuation, pitch, modelagem, forecast, está embutido no preço do FII da operação. Muito bem, então estamos chegando ao final. Nós vamos para as considerações finais, tanto da parte do Assis quanto da Natália, que nós já agradecemos a atenção deles, a vinda deles para Santa Catarina, nos abrilhantando então com este bate-papo, acho que muito interessante, muito esclarecedor, e nós então queremos agradecer você que tirou esse tempo, dedicou a essa palestra, e nós vamos ouvir então as considerações finais de cada um deles. Começando aqui então pelo Assis, muito obrigado já desde já, Assis, pela participação, e nós aí então deixamos as suas palavras finais. Bom, eu que agradeço aqui a presença de todos, é um prazer. A gente também está super disponível, né, porque a gente sabe cada vez mais lá com nossos alunos e também colegas de mercado. Tem pessoas querendo entrar nesse universo de valuation de M&A. Então, poxa, eu já coloquei aqui meu LinkedIn, assim que acabar a palestra, eu vou rapidamente lá na sala dos palestrantes, mas depois eu vou estar no stand da FUCAP, quem quiser ir lá bater um papo, conversar um pouquinho, a gente está à disposição, agradeço fortemente aqui a organização do Congresso. Por favor, Natália. Bom, também agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer o convite do CFC para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre fusões e aquisições, um pouquinho do universo de M&A. Fico toda à disposição de vocês, saindo um pouquinho do mundo da contabilidade, quem quiser saber sobre diligências, Big Four, qualquer coisa do processo, eu fico super à disposição de todos. Muito obrigado, então, nós vamos devolver.